Se você acha que Jujutsu Kaisen foi bom até agora, esquece tudo, esquece. Pode não parecer, mas os próximos arcos vão vir pra jogar tudo pra outro nível. E esse novo trailer tá aí pra mostrar pra gente, né? Parece que mudou muita coisa. Mas eu pergunto pra vocês, será que mudou pra melhor? Ou ficou mais infantilizado, mais family friendly? Óbvio que já rolou polêmica, vocês sabem do que eu tô falando, né? Mas vem comigo que eu vou te explicar tudo agora nesse vídeo. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui! E galera, finalmente chegou um trailer da nova temporada de Jujutsu Kaisen, porque até agora a gente só tinha uma imagem, ou até uma informaçãozinha aqui e ali, é muito pouca coisa que a gente tinha até agora. Agora não, agora a gente sabe de muita coisa que mudou e já tem muita coisa pra gente comentar. Ou seja, não perde tempo, vem comigo pra gente conferir tudo agora, mas metralha esse like. Então é o seguinte, você curte Jujutsu Kaisen? Pô, manda bem esse like aqui, né? Então galera, como a gente sabe, né, esses dias saiu um trailer com bastante coisa da nova temporada e foi um colírio pra muitos fãs que estão nessa abstinência do anime. Ficaram órfãos, né, desse gap muito longo. Aliás, quem acompanha anime é assim, né? Tem que ficar acostumado com esses gaps gigantescos de tempo sem hiatos, né? Eu aprendi essa palavra com vocês de anime, vocês falam muito hiato, né? Aliás, eu aprendi isso com o Yu Hakusho. Mas pode falar você, fã de Jujutsu Kaisen, eu sei que você tá igual a eu, rezando pra chegar logo essa nova temporada que, pô, parece que tá perfeita demais, né? O que a gente viu parece que tá realmente top demais. E falando em chegar logo, vamos falar de datas. Tá marcado pro dia 6 de julho a estreia dessa nova temporada que vai quebrar a internet quando chegar. Porra, galera, segura. Então já anota aí no teu caderninho da Hello Kitty pra você não perder essa bomba, ou você poder se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que eu prometo, eu vou trazer muita análise pra vocês aqui. Então bora contextualizar um pouquinho do que tá acontecendo nessa nova temporada e por que parece que tá tudo muito focado num Satoru mais novo e tal, né? Isso porque esse novo arco se passa alguns anos antes do início do anime, né? Ainda quando o Satoru era um estudante. Tudo bem que ele já era o casca grossa, mas a pica de todos, né? Mas ainda assim era um estudante meio que é trap também. Japonês não gosta pra caramba daqueles adolescentes de 16 anos do colegial que salva o planeta. E é na época que ele e o Suguru Geto ainda eram colegas de time. E não é spoiler que eles vão se separar não, porque vocês já viram que esse cabeludo é aquele vilão que já apareceu várias vezes na primeira temporada. Pois é, outra coisa em comum que o Satoru tem com o Kakashi, né? Porque é uma vibe meio Kakashi Obito, percebe? Mas acho que só vendo essa nova temporada inteira e vendo o filme do Jujutsu Kaisen Zero que vocês vão entender tudo isso aí. Então ainda eles são estudantes, mas também são os mais fortes da geração deles. Então o Satoru e o Geto são enviados pra salvar e escoltar a Reiko Amanai, que é essa garota fofinha aí que apareceu no trailer. Isso porque ela é um novo receptáculo pro mestre Tengen, que é o cara imortal que cuida de todas aquelas barreiras das escolas de Jujutsu por todo o Japão. Ou seja, justamente por ela ser um novo receptáculo compatível, ela é muito importante. Todo mundo quer a cabeça dessa garota. Inclusive um dos mais casca-grossa de todos, e não à toa um dos favoritos da galera, o Toji Fujiguro. Pois é, o Fujiguro, o pai do Megumi. E que também é um dos maiores monstros que já apareceu e chegou até a apavorar até o Satoru, como se, tipo, não fosse nada. Só pra você ver o nível de cada ser dentro de Jujutsu Kaisen. Aliás, os animes são assim, né? A gente percebe por nível de comparação sempre o poder de cada um. Então é assim, pô, um cara que apavorou o Satoru não pode ser nada, né? Nada era o Satoru perto dele. Então agora que a gente já sabe a data e do que se trata, a gente sabe que graças a Deus não tá muito longe também, né? E também tem muitas coisas que vai deixar tudo melhor ainda. Uma delas é que vão ser 29 episódios com 2 arcos diferentes e sem interrupção. Maneiro, né? Ou seja, nada dessa moda de Attack on Titan de lançar meia dúzia de episódios pra depois esperar a temporada 4.2, né? Segunda parte Shippuden do não sei o que lá. Não vai ter gap, vai ser direto, isso é bom. E sabendo de tudo isso, a gente precisa falar mesmo do trailer, né? Porque foi ele, né? Como todo trailer de anime causou polêmica. Óbvio que não seria diferente com Jujutsu, ainda mais mudando tanto o estilo de animação desse jeito. Mas é aí que tá. Será que mudou tanto assim? Será que tem motivo pra tanta gente ter reclamado? Porque sim, tem muita gente reclamando aí pro Facebook, pro Twitter, né? Galera, é o seguinte. Até que mudou, bastante coisa assim, pra falar a verdade, mudou. Se a gente vê tanto no pôster quanto no trailer em si, dá pra ver, é visível. Agora, os detalhes das roupas, principalmente, foram bem simplificados. Então tem bem menos textura e tudo já parece mais leve. Eu particularmente gostei pra caramba, eu achei essa mudança toda uma notícia boa pra caramba, galera. Isso era algo que eu senti na primeira temporada. E apesar de ter uma inspiração bem direta no próprio mangá, eu não gostava tanto assim. Eu achava que esse monte de detalhe na roupa parecia deixar tudo mais pesado, mais carregado, não deixava tão fluido quanto eu acho que podia ser. Entende? E eu acho que é normal você mudar o estilo do anime pra ficar num conceito bem diferente do estilo do mangá e isso ser bem positivo. É normal. Em Naruto, principalmente no clássico, né, com a luta dele com o Sasuke no Vale do Fim, do Kakashi vs Obito, que é uma das maiores lutas de todos, e os traços são muito simplificados. E vários outros exemplos. De outros animes a gente tem Bleach, agora com a nova temporada do anime, que as cores do estilo de animação mudaram muito e ficou uma obra de arte.
E até em One Piece, pra quem acompanha e viu que a mudança que o arco de Wano teve lá depois que chegou o diretor de Dragon Ball Super Broly. Ou seja, tem muito anime com muita mudança de estilo e que muda bastante do mangá e consegue ficar melhor do que estava antes. Isso acontece. Então, normal, teve polêmica porque parece sim um pouquinho mais infantilidade, tal, algo assim. Mas pode ter certeza que não é assim, tão assim, né? Ficou mais simplificado, alguns detalhes mínimos, justamente para tudo ficar melhor, de ser animado e mais maneiro. Então, pra mim, quem tá chorando pra essa mudança de estilo tá igual quem chorou pra Chainsaw Man. Tá querendo, né? Tá querendo aquele negócio lá. Mas enfim, você entendeu? E falando em diretor, o novo diretor da animação de Jujutsu estreou como diretor justo na primeira temporada do anime, com aquela luta lá do Megumi versus Todo. Aquela luta não, né? Aquela surra. E depois ele também foi quem dirigiu a cena da Maki versus Mai. Lembra dessa cena épica lá da Maki pegando a bala da Mai no ar e vencendo ela? Pô, se você lembra o quanto a gente hypou nesse episódio na época, já comenta aqui pra eu saber que você tá também um tempão com a gente, né? Sério, eu fiquei maluco quando eu vi aquilo. E falando do trailer mais um pouco, sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Foi esses sons esquisitos do começo do trailer, que até incomodou um pouquinho pra falar a verdade, né? Eu acho que isso é proposital pra deixar a gente desconfortável, mesmo vendo cenas tão bonitas, tão coloridas que nem essas. Não sei se vocês percebem, se passa isso pra vocês também. Todo estilo tem menos contraste, tem cores bem mais vivas, ambientes mais abertos, ou seja, tudo mais bonito. Tanto se a gente for ver o post desse novo começo, parece um anime de férias de verão, né? E é claro que eu não vou dar spoilers aqui, mas quem já leu o mangá sabe que o buraco é bem mais embaixo e rola umas coisas bem sinistras nessa nova temporada, né? Sinistras, eu tô falando, galera, de deixar tudo que aconteceu até agora em Jujutsu ser um passeio no parquinho, só pra você ter Teletubbies perto do que vai acontecer. E quem vai fazer tudo que veio antes, ainda mais fichinha, vai ser o arco que vai vir depois desse flashback do Gojo. Esse sim vai acabar com o psicológico de todo mundo. É o famoso arco, né, de onde vai ter um incidente de Shibuya, que é o que os vilões estão se preparando e falando tantas vezes desde o começo. Sério, quando esse arco chegar, você vai agradecer a si mesmo por ter começado a ver Jujutsu Kaisen. Porque, pelo menos pra mim, foi um dos melhores arcos de mangás dos últimos tempos. De mangás no geral. Aquele que você não consegue parar de ler e você vai ficando cada vez mais, sabe, imerso, vai ficando cada vez mais intenso aquilo, sabe? Como se fosse um Battle Royale de terror gigante. Pode se preparar que o Jujutsu vai quebrar a internet em julho e essa luta do Satoru contra o Toji vai ser a melhor de todas até agora, né, galera? Vai ser top demais. Tanto que pra muita gente é a melhor de todo o mangá. Então não perde nada, porque na boa, Jujutsu vai mostrar porque que é um dos animes mais maneiros que a gente tem nesse momento. Já vai colocando aqui embaixo. Vai querer as análises? Comenta, eu preciso desse feedback. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto sempre nessa, mas você tem que estar com o sininho. Porque quando surgir as análises ou as notícias de Jujutsu, você tem que receber a notificação. Por isso que o sininho, ó, logo aqui embaixo, é importante. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!